Eu nunca imaginei que a traição pudesse doer tanto, como uma faca cravada no peito, girando devagar. Quando descobri que Benedita, minha esposa, estava de caso com outro homem, o mundo desabou. Não era só a dor do amor traído, mas a humilhação de saber que o cara era alguém que eu conhecia. E o pior? Eu o trouxe para dentro da minha vida, dei a ele um emprego, uma chance. E agora, aqui estou, planejando cada passo para destruir a carreira dele. Tudo começou há 2 anos. Eu, Bruno, 38 anos, era gerente de projetos em uma empresa de tecnologia em Lisboa. A vida parecia perfeita, uma casa confortável no bairro de Alvalade, um casamento de 10 anos com Benedita, e um cargo que me dava orgulho. Trabalhava na Inovatec, uma empresa que desenvolvia softwares para automação empresarial. Eu me matava de trabalhar, mas gostava do que fazia. Era bom liderar equipes, resolver problemas, ver os projetos tomando forma. Mas, olhando para trás, percebo que estava tão focado no trabalho que não vi os sinais em casa. Benedita parecia distante, mas eu achava que era só cansaço dela, que trabalhava como designer gráfica freelancer. Às vezes, ela ficava até tarde no estúdio, e eu não questionava. Confiava nela. Como fui ingênuo. A traição veio à tona por acidente. Um dia, esqueci meu laptop em casa e voltei para buscá-lo. Entrei no quarto e vi o celular dela na mesa de cabeceira, vibrando com uma notificação. Não sei por que olhei, juro que não era de costume fuçar nas coisas dela. Mas algo me puxou. Era uma mensagem de um tal de Miguel: mal posso esperar para te ver amanhã, meu amor. Meu coração gelou. Passei os minutos seguintes lendo uma conversa que destruiu tudo o que eu acreditava sobre o meu casamento. Eles se encontravam há meses, riam das minhas costas, marcavam encontros enquanto eu estava na empresa. Miguel. O nome não era estranho. Era o cara que eu tinha contratado para o time de desenvolvimento há 6 meses. Miguel era um programador talentoso, mas arrogante. Tinha 32 anos, cabelo penteado para trás, sempre com um sorriso de quem se acha o dono do mundo. Quando ele se candidatou à vaga na Inovatec, eu vi potencial. Ele tinha um currículo impressionante, com projetos open source e recomendações sólidas. Contratei-o, achando que seria uma adição valiosa ao time. Ele era carismático, sabia-se vender, mas agora eu via que tudo aquilo era fachada. Ele não só roubou minha confiança, como também minha esposa. Naquele dia, sentado na cama com o celular dela na mão, senti uma mistura de raiva e desespero. Queria confrontar Benedita, gritar, quebrar tudo. Mas algo em mim, talvez o instinto de sobrevivência, me fez parar. Se eu explodisse, perderia o controle. E eu não queria isso. Queria que eles pagassem, mas de um jeito que doesse mais do que um soco na cara. Foi aí que comecei a planejar. Eu não ia destruir a vida de Miguel com violência ou escândalo. Ia usar o que eu tinha de melhor, meu cérebro, minha posição na empresa, minha paciência. Ele queria jogar sujo. Eu ia jogar melhor. Os dias seguintes foram um inferno disfarçado de normalidade. Continuei tratando Benedita como se nada tivesse acontecido, beijando-a de manhã, perguntando sobre seu dia. No trabalho, mantive a mesma postura com Miguel. Ele não fazia ideia de que eu sabia. Sorria para mim, fazia piadas no intervalo do café, como se fosse meu amigo. Cada palavra dele era como veneno, mas eu engolia. Comecei a observar cada movimento dele na empresa. Ele era bom no que fazia, mas tinha falhas. Era preguiçoso com documentação, às vezes ignorava prazos menores, confiava demais no seu charme para se safar. Essas fraquezas seriam minha arma. Minha primeira jogada foi sutil. Como gerente, eu podia redistribuir tarefas no time. Coloquei Miguel em um projeto crítico, um sistema de automação para um cliente importante, a Ferreira e Associados. Era um projeto que exigia precisão, longas horas de trabalho e relatórios detalhados, tudo o que ele detestava. Disse a ele que confiava no seu talento, que era uma chance de brilhar. Ele caiu direitinho, todo convencido. Enquanto isso, comecei a documentar cada erro dele, cada prazo perdido, cada e-mail mal respondido. Não era difícil, ele se sabotava sozinho. Eu só precisava organizar as provas. Em casa, a convivência com Benedita era um teatro. Eu me forçava a sorrir, a perguntar sobre os projetos dela, enquanto meu estômago revirava. Às vezes, ela falava de Miguel sem querer, mencionando um amigo que a ajudou com uma ideia de design. Eu fingia interesse, mas por dentro planejava cada detalhe. Sabia que não podia confrontá-la ainda. Se eu mostrasse as cartas, ela poderia alertar Miguel, e meu plano iria por água abaixo. Então, esperei. Paciência, aprendi, é a melhor aliada da vingança. Viver com a traição é como carregar uma pedra no peito.
Cada dia com Benedita era uma batalha para manter a máscara. Eu a amava, ou pelo menos amava quem eu achava que ela era. Mas agora, cada olhar dela, cada toque, parecia uma mentira. Ainda assim, eu continuava. Não por fraqueza, mas porque queria que minha vingança fosse perfeita. Miguel não ia só perder o emprego, ele ia perder tudo o que achava que tinha conquistado. Na Inovatec, meu plano avançava. O projeto da Ferreira e Associados era um monstro, com prazos apertados e um cliente exigente. Miguel, como eu previa, começou a tropeçar. Ele entregava códigos cheios de bugs, ignorava reuniões de alinhamento e respondia e-mails com atraso. Eu, como gerente, tinha que ajudá-lo. Mandava e-mails gentis, sugerindo melhorias, apontando erros de forma profissional. Mas, nos bastidores, arquivava cada falha. Criei uma pasta no meu computador chamada Relatórios de Desempenho, onde guardava tudo, capturas de tela, e-mails, logs de commits. Era um dossiê da incompetência dele. Para não levantar suspeitas, comecei a me aproximar de Miguel no trabalho. Convidava-o para tomar café, perguntava sobre seus projetos pessoais. Ele adorava falar de si mesmo, e eu deixava. Cada conversa me dava mais munição. Ele se gabava de contatos na indústria, de como poderia pular para uma empresa maior a qualquer momento. Eu sorria, concordava, enquanto pensava, você não vai a lugar nenhum. Enquanto isso, em casa, Benedita começava a perceber que algo estava errado. Não que eu tenha mudado meu comportamento, eu era cuidadoso demais para isso. Mas ela parecia inquieta, como se sentisse o peso do segredo. Uma noite, enquanto jantávamos, ela perguntou, Bruno, tá tudo bem com você? Você parece distante. Quase ri. Distante. Ela não fazia ideia. Respondi que era só o estresse do trabalho, que o projeto da Ferreira estava me consumindo. Ela aceitou a desculpa, mas seus olhos diziam que ela não acreditava totalmente. Aquilo me deu um prazer sombrio. Que ela sentisse o desconforto. Que ela se perguntasse. No trabalho, comecei a espalhar sementes de dúvida sobre Miguel. Nada óbvio, claro. Durante uma reunião com o diretor, o Sr. António, mencionei preocupações com o andamento do projeto. Disse que Miguel era talentoso, mas talvez precisasse de mais supervisão. O Sr. António, um homem de 60 anos que valorizava resultados acima de tudo, franziu a testa. Se ele não está entregando, Bruno, é sua responsabilidade garantir que ele se alinhe. Concordei, prometendo fazer o meu melhor. Mas, na verdade, eu estava garantindo que Miguel cavasse a própria cova. Fora do trabalho, comecei a investigar Miguel. Descobri que ele tinha um perfil em uma rede profissional onde se apresentava como especialista em automação. Especialista! Ele mal documentava o próprio código. Também notei que ele postava fotos em bares caros, sempre com legendas sobre viver a vida. Provavelmente, gastando o salário que eu o ajudava a ganhar. Aquilo me enfurecia, mas também me dava ideias. Se ele gostava tanto de se exibir, eu ia usar isso contra ele. Minha próxima jogada foi mais arriscada. Sabia que Miguel usava o laptop da empresa para assuntos pessoais, uma violação clara das políticas da Inovatec. Durante uma revisão de código, por acaso, notei que ele tinha deixado uma aba aberta com e-mails pessoais. Não era difícil acessar o histórico de navegação dele, já que eu tinha privilégios administrativos no sistema. Encontrei mensagens que ele trocava com Benedita, salvas em uma conta pessoal, mas acessadas do laptop corporativo. Imprimi tudo e guardei na minha pasta. Era mais uma peça no quebra-cabeça. Em casa, a tensão com Benedita aumentava. Ela estava mais carinhosa, como se tentasse compensar algo. Uma noite, ela sugeriu que viajássemos juntos, para reacender a chama. Quase engasguei com o vinho. Reacender a chama. Ela estava brincando comigo. Mas concordei, disse que seria ótimo, enquanto planejava o próximo passo. Minha vingança não era só contra Miguel. Benedita também teria que enfrentar as consequências, mas ainda não era a hora de revelar o que eu sabia. O plano estava ganhando forma, mas a raiva dentro de mim não diminuía. Cada vez que via Miguel no escritório, rindo com os colegas ou digitando no laptop como se nada estivesse errado, eu sentia o sangue ferver. Ele achava que era intocável, que podia roubar minha esposa e ainda brilhar na minha empresa. Mas eu estava construindo uma armadilha que ele nunca veria chegar. Na Inovatec, o projeto da Ferreira e Associados estava no limite. O cliente mandava e-mails diários cobrando atualizações, e Miguel, como eu esperava, não estava dando conta. Em uma reunião, ele apresentou um relatório cheio de erros, e o Sr. António perdeu a paciência. Bruno, o que está acontecendo com seu time? Perguntou ele, me olhando por cima dos óculos.
Joguei a responsabilidade para Miguel, mas de forma sutil. O Miguel é talentoso, mas parece que ele está sobrecarregado. Talvez eu tenha delegado demais. O Sr. António balançou a cabeça, claramente irritado. Perfeito. A semente da desconfiança estava plantada. Fora do trabalho, comecei a me preparar para a vida após a vingança. Sabia que, quando tudo viesse à tona, meu casamento com Benedita não sobreviveria. Comecei a procurar apartamentos em outras cidades, como Porto e Coimbra. Queria um recomeço, longe de Lisboa, longe das memórias. Também conversei com o headhunter sobre novas oportunidades de trabalho. Ele mencionou uma vaga de diretor em uma startup em Porto, algo que me animou. Era um salto na carreira, e eu sabia que poderia agarrá-lo, mas só depois de terminar o que comecei. Enquanto isso, Miguel continuava se afundando. Eu o coloquei em outro projeto, dessa vez com um prazo ainda mais apertado. Ele reclamou, disse que estava sobrecarregado, mas eu insisti, dizendo que era uma oportunidade de crescimento. Ele aceitou, como sempre, cheio de si. Mas os erros continuavam. Um dia, ele entregou um código que travou o sistema do cliente durante uma demonstração. O Sr. António ficou furioso, e eu recebi uma bronca, mas não me importei. Cada falha de Miguel era um prego no caixão da carreira dele. Em casa, Benedita estava cada vez mais nervosa. Uma noite, ela me perguntou diretamente: Bruno, você ainda me ama? A pergunta me pegou desprevenido. Olhei nos olhos dela, aqueles olhos que eu costumava achar tão sinceros, e disse: claro que sim. Mas por dentro, eu pensava: você destruiu isso, não eu. Ela parecia aliviada, mas havia algo nos olhos dela, culpa, talvez. Não importava. Minha decisão estava tomada. Descobri mais sobre Miguel fuçando suas redes sociais. Ele tinha uma namorada antes de começar com Benedita, uma mulher chamada Clara. Fui atrás dela, anonimamente, e mandei uma mensagem sugerindo que Miguel não era quem ela pensava. Não sei se ela acreditou, mas plantei a dúvida. Minha ideia era criar um efeito dominó: se a vida pessoal dele desmoronasse, ele ficaria ainda mais desleixado no trabalho. No escritório, comecei a envolver outros colegas no plano, sem que soubessem. Pedi a Joana, uma analista do Time, para revisar os códigos de Miguel. Ela encontrou erros que eu já sabia que estavam lá. Pedi a Ricardo, outro programador, para ajudar Miguel com a documentação, sabendo que Miguel odiava trabalhar em equipe. Aos poucos, o Time começou a perceber que Miguel não era o gênio que se vendia. A reputação dele estava ruindo, e eu nem precisava me esforçar tanto. A vingança é um prato que exige paciência, e eu estava aprendendo a saboreá-la. Cada erro de Miguel, cada olhar de reprovação do Sr. António, cada noite que Benedita passava inquieta, tudo isso alimentava minha determinação. Mas também me consumia. Eu não dormia direito, vivia com um nó na garganta. Às vezes, me perguntava se valia a pena. Mas então lembrava das mensagens, do meu amor que Miguel mandava para minha esposa, e a raiva voltava, mais forte que nunca. Na Inovatec, o cerco contra Miguel apertava. O projeto da Ferreira e Associados estava à beira do colapso, e o cliente ameaçava romper o contrato. Em uma reunião tensa, o Sr. António perguntou diretamente a Miguel por que os prazos não estavam sendo cumpridos. Miguel gaguejou, jogou a culpa em problemas técnicos. Eu intervi, com a voz calma: talvez precisemos realocar recursos, Sr. António. O Miguel tem potencial, mas talvez esse projeto seja grande demais para ele. O olhar de Miguel para mim foi de puro veneno, mas ele não podia dizer nada. Eu era o chefe. Fora do trabalho, comecei a planejar o confronto com Benedita. Sabia que não podia adiar para sempre. Uma noite, enquanto ela tomava banho, peguei o celular dela novamente. As mensagens com Miguel continuavam, mas agora havia algo novo: eles planejavam um fim de semana fora, em Sintra. Aquilo foi o estopim. Decidi que era hora de acelerar as coisas. No escritório, marquei uma avaliação de desempenho com Miguel. Sentei com ele na sala de reuniões, com o meu dossiê de erros ao meu lado. Mostrei os relatórios, os e-mails, os logs. Ele tentou se defender, disse que estava sobrecarregado, que eu não tinha dado suporte suficiente. Mantive a calma, mas deixei claro: Miguel, a Inovatec espera mais de você. Se isso continuar, vou ter que levar ao RH. Ele saiu da sala bufando, mas eu sabia que ele estava acuado. Enquanto isso, comecei a conversar mais com o headhunter. A vaga em Porto era quase certa, e eu já imaginava uma nova vida lá. Aluguei um apartamento pequeno, só para garantir, e comecei a separar minhas coisas em casa, discretamente. Benedita não notou, ou fingiu não notar. Ela estava tão envolvida com Miguel que mal prestava atenção em mim. Uma noite,
decidi jogar mais pesado. Sabia que Miguel usava o laptop da empresa para acessar sites pessoais, então pedi ao TI para fazer uma auditoria de segurança nos equipamentos do Time. O relatório veio com o que eu esperava. Miguel acessava contas pessoais, redes sociais, até sites de apostas. Era o suficiente para uma advertência formal. Levei o relatório ao Sr. António, que ficou lívido. Isso é inaceitável, Bruno. Cuide disso. Prometi que sim, mas pedi para esperar até o fim do projeto, para não desestabilizar o Time. Ele concordou, relutantemente. O cerco estava fechado. Miguel estava sob pressão no trabalho, e eu sabia que ele estava começando a sentir o peso. Ele cometia mais erros, chegava atrasado, discutia com colegas. O Time já falava dele nos corredores, e a confiança do Sr. António nele estava acabada. Minha pasta de provas estava tão cheia que eu poderia entregá-la ao RH a qualquer momento. Mas ainda não era a hora. Eu queria que ele caísse no momento perfeito. Em casa, a situação com Benedita chegou ao limite. Uma noite, ela chegou tarde, dizendo que estava com uma cliente. Eu sabia que era mentira. Tinha visto uma mensagem de Miguel marcando um jantar. Não aguentei mais. Quando ela sentou no sofá, perguntei, calmamente, Benedita, quem é Miguel? Ela congelou. Tentou disfarçar, disse que era só um amigo, mas eu não deixei. Mostrei as mensagens que tinha imprimido. Ela desabou, chorando, pedindo perdão. Disse que estava confusa, que me amava, mas que Miguel a fazia-se sentir viva. Cada palavra era um golpe, mas eu me mantive firme. Disse que precisava de tempo para pensar, mas por dentro, já tinha decidido, nosso casamento estava acabado. No trabalho, a gota d'água veio quando Miguel entregou um código que causou um erro grave no sistema do cliente. O Sr. António convocou uma reunião de emergência, e eu apresentei meu dossiê. Mostrei os erros, os prazos perdidos, os acessos indevidos. Miguel tentou se defender, mas era tarde demais. O Sr. António o demitiu na hora. Ver o rosto dele, pálido, sem palavras, foi a primeira satisfação que senti em meses. Com Miguel fora da Inovatec, minha vingança estava quase completa. Mas ainda faltava Benedita. Depois do confronto, ela tentou consertar as coisas, mas eu não podia mais confiar. Disse que queria o divórcio. Ela chorou, implorou, mas minha decisão estava tomada. Ela acabou confessando que planejava deixar Lisboa com Miguel, mas agora que ele estava desempregado, o plano desmoronou. Uma semana depois, ela saiu de casa, levando suas coisas para a casa de uma amiga. Eu não senti alívio, mas uma estranha paz. No trabalho, fui elogiado por gerenciar a crise com Miguel. O Sr. António me ofereceu uma promoção, mas eu recusei. Já tinha aceitado a vaga em Porto. Era hora de recomeçar. Vendi a casa em Alvalade, comprei um apartamento em Porto, e me mudei um mês depois. A startup onde comecei a trabalhar era pequena, mas cheia de energia. Pela primeira vez em anos, senti que estava no controle da minha vida. Porto me recebeu de braços abertos. O novo trabalho era desafiador, mas gratificante. Como diretor, eu tinha liberdade para criar, liderar, construir algo novo. Fiz amigos, comecei a sair, a viver de novo. A dor da traição ainda aparecia às vezes, mas era como uma cicatriz, estava lá, mas não me definia mais. Soube que Miguel tentou se recolocar no mercado, mas sua reputação estava arruinada. Benedita, pelo que ouvi, foi morar com a mãe em Cascais. Não sei se ela está com ele ou não, e, para ser honesto, não me importa. Hoje, vivo em um apartamento com vista para o Douro. Trabalho com uma equipe que me respeita, e estou construindo algo que me enche de orgulho. A vingança me custou caro, mas me ensinou que sou mais forte do que imaginava. Perdi um casamento, mas ganhei uma vida nova. E, pela primeira vez em muito tempo, estou em paz.